Na segunda parte, a gente vai falar um pouco sobre duas interpretações da tragédia. A primeira, mais famosa, sempre retomada, que é a interpretação da poética de Aristóteles, poética registrada entre 335 e 325. Por que que esse texto é importante? Foi o primeiro texto que inaugura uma ideia de crítica literária, também uma ideia que vai muito importante, que é a ideia de mimesis, a ideia de imitação ou representação da realidade, uma coisa muito sempre retomada e ela é feita em cima do texto trágico. Então a tragédia grega inaugura a crítica literária no Ocidente e depois uma antropologia histórica de um historiador, antropólogo, vou deixar um helenista, o Jean-Pierre Vernant. Então, começando, a gente começa a falar sobre a poética, a importância desse texto e o que que ele nos traz. Tragédia para Aristóteles. Isso aqui é o preâmbulo da poética de Aristóteles. A tragédia é imitação, mimesis de uma ação elevada e completa, dotada de extensão numa linguagem, embelezada por formas diferentes em cada uma das suas partes, que se serve da ação e não da narração, que por meio da compaixão e temor, Elos Caifobos provoca a purificação, a catarsis das paixões, que por meio da compaixão e do temor provoca a purificação de tais paixões. Então aqui a gente vê que a ideia de como funciona a tragédia para Aristóteles, ou seja, o texto trágico ele se baseia em imitação. O que é essa imitação? Essa imitação é mimesis. O que isso quer dizer? Aí a gente pode começar a pensar uma teoria da palavra mimesis, que é a teoria como o conceito mimesis vai na história da arte, vai percorrer as mais variadas formas de expressão do Ocidente. Mas a tragédia ela imita uma ação elevada, numa linguagem embelezada por formas diferentes, que serve da ação e não da narração. Ou seja, o que importa é a ação dos personagens novamente. A história a gente já conhece, que por meio da compaixão e temor provoca a purificação. Ou seja, a tragédia, o texto trágico provoca algo em quem assiste, e esse algo ele chama de catarsis. Então, para Aristóteles, toda aquela encenação tem um objetivo catártico, de tirar algo do público por meio da compaixão e do temor. Ela imita algo que vai, por meio da ação da imitação, causar compaixão e temor ao público. Quando isso é atingido, o público sofre uma catarse emocional, que é a purificação das paixões. É quase um remédio. Veja só, a arte como remédio quase começa aqui. É quase um remédio. A tragédia, por meio de imitações de ações elevadas que causam compaixão e temor, provoca algo no público. Provoca uma purificação das paixões. Muito se poderia falar sobre Aristóteles. Meia hora para falar de tudo é difícil, até vou passar um pouco tempo. Mas agora, como estou falando para historiadores ou pessoas interessadas na história da tragédia como texto, como objeto de análise de historiadores, eu trago um pouco desse senhor que vos fita, de Jean-Pierre Vernant. Texto e Esfinge, a antropologia da tragédia grega, de Jean-Pierre Vernant e Vidal-Naquet. Jean-Pierre Vernant e Vidal-Naquet inauguraram no seu livro Mito e Tragédia uma forma de ver a tragédia de uma forma muito diferente, porque antigamente se recorria muito
a ideia de usar a tragédia como um texto e como esse texto só era visto de acordo com Aristóteles. E a partir dos anos 50 começa uma defesa da tragédia como um objeto do historiador. Mas como analisar isto como história? Alguns olhavam simplesmente, a tragédia fala de morte, então porque está perto da peste. Vernant e Naquet começaram a inaugurar um outro tipo de estudo, que é pensar o seguinte, não. Influenciado pelo estruturalismo, eles pensaram, não, nós temos que, além disso, além de cotejar com o tempo, nós temos que pensar, nós temos que analisar quais são os tipos de vocabulário que a tragédia traz. Quais são os tipos de inovações mentais que a tragédia representa? O que as personagens estão ali debatendo? O que isso quer dizer? O que esse texto tem de singular? Então ele vai fazer uma ponte. Nesse livro, Mito e Tragédia na Grécia Antiga, os dois historiadores farão uma ponte. Eu vou ler aqui uma parte. Mito e tragédia. O que entendemos exatamente por isso? As tragédias, bem entendido, não são mitos. Pode-se afirmar ao contrário, que o gênero surgiu no final do século VI, quando a linguagem do mito deixa de aprender a realidade política da cidade. Ou seja, o mito pelo mito não mais basta. O universo trágico situa-se entre dois mundos, e essa dupla referência ao mito, concebido a partir de então como pertencente a um tempo já decorrido, mas ainda presente nas consciências, e aos novos valores desenvolvidos tão rapidamente pela cidade de Pisístrato, de Clístenes, de Demóstocles, de Péricles, é a que constitui uma das originalidades e a própria mola de ação. Ou seja, não é o mito que está em jogo, mas está em jogo uma linguagem nova, uma linguagem original, que é trazida pelas inovações do povo que inventou a democracia, do povo que inventou a política. Aí voltando ao texto. No conflito trágico, o herói, o rei, o tirano ainda parecem bem presos à tradição heróica e mítica, mas a solução da trama escapa a eles. Jamais é dada pelo herói solitário e traduz sempre o triunfo dos valores coletivos impostos pela nova cidade democrática. Então a tragédia, além da linguagem mítica, talvez seja por isso que ela não seja tão cara, ela traz uma linguagem política. E como a política é a linguagem é a nossa linguagem da modernidade, da contemporaneidade, talvez seja por isso, pela existência dessa linguagem política, que a tragédia sempre é atual na modernidade. Por quê? Porque em cena se discute a melhor maneira de governar a cidade, se discute o que pode um homem, o que pode uma mulher, se discute os valores políticos da cidade, se discute o que faz um bom governante, se discute os limites da lei. As personagens trágicas estão sempre a discutir política, mas, é claro, envoltas em um pensamento mítico. Então, é um texto de transição de um tipo de pensamento. E por isso, esses personagens nos parecem, então, próximos. Aí ele continua. A verdadeira matéria da tragédia é o pensamento social próprio da cidade. Ou seja, não é um mito, mas é o pensamento social da cidade, especialmente o pensamento jurídico em pleno trabalho de elaboração. Os poetas trágicos utilizam esse vocabulário do direito, jogando deliberadamente com suas incertezas, com suas flutuações, com sua falta de acabamento, com sua imprecisão de termos, mudanças de sentido, incoerências, oposições que revelam discordâncias no seio do próprio pensamento jurídico.
traduzem igualmente seus conflitos com uma tradição religiosa, com uma reflexão moral de que o direito já se distinguira, mas cujos domínios não estão claramente delimitados em relação a ele. Então, a tragédia tem um vocabulário, assim como é o vocabulário político, um vocabulário essencialmente dúbio. Por exemplo, eu digo, é o meu direito. Se você tem uma visão de direito e eu tenho outra, acabou a discussão. Nós vamos brigar para sempre, porque a palavra direito é dúbia. Eu digo, é justo que eu faça isto. Tá, mas o que é justo? As palavras, elas não conseguem ser definidas. E como essas palavras carecem de arestas, essas palavras não estão polidas, há sempre um choque de mundos. Entre uma força diz uma coisa, a outra força diz outra coisa, e no final nada se encaixa. E essa dificuldade de encaixe é que é o pensamento trágico por excelência. É um pensamento mediado pelo religioso, mas inserido em um mundo político. O pensamento trágico é um pensamento mediado pelo religioso, mas inserido em um mundo político. Por isso que a tragédia grega parece sempre atual. Os temas e os heróis míticos não eram simplesmente reproduzidos pelos poetas, mas elaborados e problematizados, ou seja, os poetas falam a linguagem da cidade democrática ateniense. Obviamente que a gente pode dizer que a democracia grega tinha ausências, sim, mas aqui não é sobre isso. Aqui é sobre a gente entender como a linguagem da política preenche uma linguagem religiosa. Não só os temas e as histórias míticas, mas também a própria forma de linguagem mítica era utilizada na elaboração do mito para a polis. A tragédia representa as histórias do passado heróico homérico para a polis do presente, o modo pelo qual a linguagem épica é constantemente em forma linguagem trágica é integral para esse processo de reescrita, ou seja, uma reelaboração do mundo. Um mundo religioso é reelaborado por um mundo político. As personagens falam como cidadãs. As personagens, elas pensam como cidadãs. Mesmo que no mito elas não tenham essa função. Por isso que a linguagem, que a tragédia se torna o grande texto moderno. Porque ela traz as tensões de se viver em sociedade.